Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália, educadora social aqui no Sequoia, e hoje nós vamos para uma nova história que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. É a história do Dan. O Dan aprendeu em várias situações da sua vida a descobrir e perceber quais sentimentos que ele estava tendo. Então, num belo dia de manhã, Dan acordou, precisava ir para a escola. E ainda ali na cama, ele se espreguiçando, deu uma vontade de não sair da cama. Mas ele saiu, foi lá tomar café com a sua família. Quando ele chegou lá na cozinha, estavam os seus pais e os seus avós conversando e rindo. E Dan ficou meio sem jeito de o que falar ali no meio das pessoas adultas da sua casa. Depois do café, ele foi para a escola e no meio do caminho ele tropeçou no chão e caiu. Os colegas da escola começaram a rir dele, ele ficou com tanta raiva, porque junto com isso ele viu alguns amigos furando a fila de um colega que era cadeirante. Chegou na sala, ele encontrou com seus amigos. Ele encontrou com uma amiga chamada Susana e foi mostrar o lápis que ele tinha ganhado novo. E ela falou: "Nossa, que lápis mais feio!" Ele ficou chateado e não entendeu porque a amiga tinha dito aquilo. E os outros amigos falaram: "Calma, Dan, não é que ela achou feio. Na verdade, ela tá chateada porque ontem você falou mal do lanche dela, falou que o lanche dela estava ruim. Porque na verdade, ela adora brincar com você." Nessa hora, Dan sentiu algo assim e falou: "Preciso pedir desculpas para Susana." E foi o que ele fez. Foi até ela, pediu desculpas e deu uma maçã como pedido. Então à noite, Dan chegou muito animado em casa e queria tocar sua bateria e foi direto para o quarto e começou a tocar bateria. Mas aí sua mãe chegou e falou: "Mas que barulho é esse? Já tá à noite, a gente precisa dormir." E ele: "Não, eu tô cantando, tô tocando aqui para expressar os meus sentimentos." Daí a mãe falou assim: "O seu avô vai te contar uma história hoje antes de dormir." Nessa hora, Dan ficou muito ansioso para ouvir qual era a história. Então o seu avô veio e começou a contar a história de Asta e Jazer, um casal lá da África que viviam numa aldeia. Jazer significa um homem destemido e era o que ele era ali naquela tribo. Ele sabia cozinhar, sabia fazer contas, era corajoso e o pessoal da tribo queria que ele fosse o comandante da tribo. E ele fazia com muito zelo todo o trabalho de cuidar daquelas pessoas. Mas aquela tribo estava passando por dificuldades na agricultura, com os animais. E um dia, Jazer, passeando e pensando no que fazer, encontrou Asta e se apaixonou por ela. Eles começaram a conversar e ficaram juntos. E Asta falou que ele precisava sair daquele lugar, conhecer mais lugares do mundo. Mas ele falou que não, que ele precisava cuidar daquelas pessoas. Então, naquela noite, ele foi dormir pensativo. Enquanto ele dormia, ele sonhou e teve uma ideia. Ele conversou no outro dia com as pessoas da aldeia e todos juntos construíram uma grande barca, assim, e que todos puderam entrar e passear e desvendar novos lugares por outros caminhos do mundo, daquele lugar nas redondezas. E Asta e Jazer ficaram juntos para sempre, descobrindo sempre novas coisas. O avô de Dan falou que essa história é do tataravô dele. E nessa hora, Dan ficou tão feliz e tão orgulhoso da sua história que ele chegou a chorar de felicidade. E essa foi a história em que Dan descobriu tantas coisas novas dele mesmo, da sua história, e que vem mostrar pra gente que em cada momento, em cada situação que a gente vive, precisamos escutar os outros, precisamos parar e pensar o que estamos sentindo, não menosprezar os nossos sentimentos, expressar eles com respeito aos outros.
E agora nós vamos fazer uma atividade que chama Que Fruto Sou, que é correspondente à estação do outono, que é dessa semana. Vamos usar folha de sulfite, régua, lápis grafite, tesoura e lápis coloridos. Faça 10 retângulos de 3 por 7 centímetros. Recorte. E em cada retângulo você vai escrever ou desenhar uma fruta. Com os lápis coloridos, pinte as letras e os desenhos. Para brincar, são necessários pelo menos 2 jogadores. Então, vocês vão virar de cabeça para baixo todas as peças e misturá-las sem olhar. Cada um pega uma e coloca em sua testa. Então, vocês tiram a sorte, 2 ou 1, ímpar ou par, para saber quem será o primeiro a tentar adivinhar. Este primeiro começará perguntando, por exemplo, sou vermelho? O outro ou os outros jogadores poderão responder só sim ou não. Eu não poderei perguntar, por exemplo, sou um abacaxi? Não, é necessário perguntar as características da fruta. Se eu acertar, eu já venço essa rodada. Se eu errar, passo para o outro jogador tentar adivinhar qual é a fruta dele. Então, espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira, da história também, nessa semana em que nós vamos falar sobre o outono e sobre a maturidade. Continuem se cuidando. Tchau!